pessoal, eu sou a Teacher Ellie e bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo eu vou falar sobre o auxiliar does. Vamos começar pela forma afirmativa. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like e they like. Certo, agora vamos para a forma interrogativa, que é aí que eu realmente vou precisar mostrar o does. Então, da mesma forma que o do, que eu vou ter que usar o do antes do sujeito, que pode ser tanto com I, you, we ou they. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Eu vou usar o does para he, she ou it. Então, se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, ele trabalha aqui, ficaria Does he work here? Does he work here? No caso de pergunta, quando eu tenho que usar o does antes do sujeito, o verbo já não preciso mais modificá-lo, colocar um S ou um ES ou um IES. No. Então, no caso, em perguntas, eu vou colocar o does mais o sujeito he, she ou it, o verbo normalmente sem S, sem ES, sem nada e a continuação da minha frase. Claro, se eu quiser substituir esse he ou she ou it pelo nome da pessoa ou o nome da coisa, eu posso fazer. Então eu vou perguntar, Does John work here? Does John work here? Você daí teria que responder, se sim, ele trabalha, você responderia Yes, he does. Yes, he does. Ou então, não, ele não trabalha. No, he doesn't. No, he doesn't. Presta atenção nesse doesn't, que nada mais é o does not. Juntando os dois, ficaria doesn't. Se eu quiser fazer uma pergunta agora com algum question word, por exemplo, onde ele mora, certo? Então vou ter que usar aquele where que eu comentei já em algumas aulas passadas. Vou continuar usando o auxiliar does e aí o sujeito he, she e o verbo. Então ficaria where does he live? Por exemplo, onde ele mora. Where does he live? Onde ele mora? E para responder, aí sim eu tenho que responder que de forma afirmativa. Então eu vou dizer he lives in New York. He lives in New York. Ele mora em Nova York. E aí sim o verbo tem que colocar o Szinho nele de novo, porque ele está na forma afirmativa. Então ficaria he lives in New York. E na forma negativa agora, hein? Eu falei antes, uns segundinhos, minutinhos atrás, que o does na forma negativa ficaria does not, os dois juntos então ficariam doesn't. Então é assim que vai funcionar. Só que do mesmo jeito que na forma interrogativa eu deixo o verbo sem S, sem nada, vai acontecer também na forma negativa. Se eu quero dizer que ela não estuda inglês, infelizmente, mas digamos, ela não estuda inglês, eu diria she mais o doesn't study English. Então ficaria she doesn't study English. She doesn't study English. Se eu quiser dizer que ele não gosta de mim, eu vou dizer he doesn't like me. He doesn't like me. Então vamos ver rapidinho como é que fica então simple present usando do e o does na forma interrogativa. Usando o verbo go, eu diria do I go? Do you go? Does he go? Does she go? Does it go? Do we go? Do you go? Do they go? Na forma negativa seria I don't go. You don't go. He doesn't go. She doesn't go. It doesn't go. We don't go. You don't go e they don't go. Prestem atenção nos exemplos a seguir. Does your mother know that you're
watch TV? Yeah, sure. Monica, your remote doesn't work. Phoebe, you have to lift it and point. Oh. I'll forget it. My mommy doesn't hate me. My father doesn't deserve to suffer like this. But he doesn't love you. How does it feel when your heart É isso aí, pessoal. A aula acabou. Se vocês gostaram dessa aula, deem um like. Se vocês gostaram e aprenderam bastante, deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem essa aula. Vamos espalhar conhecimento, que é o que realmente importa. I'm Teacher Ellie. Bye bye. See you next class.